Amigos, chegamos na última lição do trimestre em que estamos estudando sobre, o título da lição é Provados pelo Fogo. A lição ao longo desse trimestre abordou a importância de nós encararmos certas provações como uma oportunidade para sermos purificados. Assim como o ouro, é purificado no fogo, as impurezas do ouro são retiradas por meio do fogo, nós podemos ser purificados no fogo da provação, para que aquilo que é de ruim saia de nós, aquilo que é de impuro saia de nós, e nós possamos aí ser refinados a cada dia, para nos parecermos cada vez mais com Cristo, como é o propósito de Deus em Romanos 8:29. Óbvio, este processo de refinamento levará a vida toda. Você tem que ter consciência de que a santificação é uma universidade da qual não obtemos um diploma nesta vida. Então você sempre terá algo para melhorar, para crescer, enquanto a natureza pecaminosa habitar em você e em mim. Somente na glorificação, de acordo com 1 Coríntios 15, quando Jesus voltar e nosso corpo for transformado, bem como a nossa mente, o nosso interior, a nossa essência, aí sim não pecaremos mais, aí sim teremos paz em 100% do tempo. Mas enquanto isso, Deus pode permitir que provações venham até nós, até mesmo porque nós muitas vezes proporcionamos a nós mesmos problemas. E Deus muitas vezes tem que permitir que esses problemas ocorram para que nós sejamos educados, purificados, assim como ouro, limpos no meio do fogo, para que possamos ter maior maturidade espiritual, maior inteligência emocional e capacidade, obviamente, para lidarmos com os problemas da vida. Então essa lição desse trimestre foi uma bênção. E a do próximo trimestre também será espetacular. Depois eu vou falar mais sobre ela e vou dizer como que você pode adquirir ou acessar esta lição, se for o seu interesse, para acompanhar aqui os nossos vídeos em que nós estudamos a lição da escola sabatina, que seria o equivalente, não igual obviamente, à lição da escola dominical, que muitos de vocês têm na igreja de vocês, ou nossos irmãos católicos têm grupos de estudo, e acabam estudando a Bíblia através desses grupos de estudo e alguns guias para estudo. Então, seria isso. O detalhe é que a lição da escola sabatina é chamada de escola sabatina porque a principal escola bíblica que nós temos na igreja adventista do sétimo dia é no sábado, o que não significa que não aprendamos, não estudemos no domingo e em qualquer outro dia da semana, tá bom? Bom, esta lição número 13, ela é talvez a mais importante de todo o trimestre. E por quê? O título dela é Cristo no Crisol. Nós já aprendemos que crisol é um recipiente, por exemplo, utilizado em laboratórios de química, para poder purificar metais, e fazer outros usos, através do fogo. Então, se há alguém neste mundo que sofreu sem precisar ser purificado, mas se alguém que sofreu neste mundo foi Cristo. E por que é importante compreender isso? Leandro, por que compreender isso faz da lição, talvez a principal lição do trimestre? Pelo seguinte, porque a questão do sofrimento humano e animal, obviamente, o sofrimento no mundo, é talvez o problema filosófico mais difícil de se resolver. E eu lhe digo, com sinceridade, posso estar enganado porque a vida é uma constante aprendizagem, mas até o momento, nos meus 43 anos, eu não vi uma forma mais lógica e satisfatória de entender a questão do sofrimento a não ser contemplando a cruz. Então, sendo que o problema do sofrimento é uma das questões filosóficas mais difíceis com a qual a humanidade se depara, sendo que o problema do sofrimento leva muitas pessoas boas e sinceras até mesmo a deixarem de crer em Deus, óbvio que uma lição como esta é muito importante.
Eu quero aqui não abordar com você todas as questões apologéticas e filosóficas, obviamente, envolvidas em torno do sofrimento. Mas eu quero abordar um aspecto, a cruz de Cristo, e mostrar que, se você olhar mais para a cruz, ou seja, se você entender mais sobre a vida, o ministério, o sacrifício de Cristo e o trabalho dele como sumo sacerdote no santuário celestial, mesmo que você não tenha todas as respostas para o sofrimento, porque você e eu temos uma mente limitada para termos todas as respostas, boa parte das respostas, ou as principais respostas, você vai ter. Se você encarar o sofrimento à luz da cruz. Além de satisfazer a sua lógica e a sua razão, encarar o sofrimento à luz da cruz vai ajudar a você a entender, à luz da revelação, como que você pode lidar com o sofrimento e mesmo assim desfrutar de uma vida de alegria e de paz, mesmo que não tenhamos isso nas 24 horas do dia, obviamente, neste mundo pecaminoso. Bom, nessa semana então, vamos nos deter melhor nesta questão da origem, do sofrimento, na origem do mal, e vamos olhar para a cruz como uma resposta, à origem do mal e ao sofrimento. Tá? Consequentemente, você vai perceber, e digo isso com respeito, que a visão bíblica, a teologia da cruz, ela é muito mais satisfatória do que, por exemplo, a filosofia ateística, quando aborda a questão do sofrimento. A cruz dá muito mais esperança e forças para você lidar diante dos problemas da vida do que a filosofia ateística. Não estou com isso questionando a sinceridade de muitos ateus. Muitos ateus, eles não tiveram a capacidade no momento, ou as ferramentas do momento, para lidarem com certas circunstâncias da vida. E obviamente, mesmo que eles não creiam nisso, Deus os ama, Deus os compreende e Deus está à disposição para ajudá-los a montarem o quebra-cabeças da vida com o auxílio da cruz. Ok? Então, primeiramente, vamos avaliar como era a vida de Jesus, qual foi a relação dele com o sofrimento, para que você possa entender como você pode imitar a Cristo e lidar com os problemas da vida. E de que maneira, obviamente, a cruz pode dar lógica a uma das questões mais difíceis da humanidade, que é a existência do mal e do sofrimento. Bom, primeiramente, nós temos que entender que Cristo, ele foi uma pessoa que viveu de uma forma simples e que teve privações. Então, desde o início da sua vida, Cristo sabe o que é sofrer, da sua vida aqui na Terra. Então, eu vou ler aqui para você, vamos ler vários textos no estudo dessa semana. Tá? Lucas capítulo 2, por exemplo, versículo 7, nos mostra que desde o seu nascimento, Cristo teve uma vida simples e de privações. Diz o texto: e ela, Maria, deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Então veja, Cristo não nasceu num berço de ouro, ele nasceu em uma manjedoura. Não só apenas porque não havia lugar na estalagem, mas porque os pais de Jesus não eram pessoas de posses. Então, desde o nascimento, o Senhor Jesus teve uma vida simples e de certas privações materiais. E queridos, isso aqui é mais sério do que vocês imaginam. Por quê? De acordo com Hebreus 1 a 3, antes de encarnar, Cristo, ele criou todo o universo com Deus Pai. E com o Espírito Santo, obviamente, como lemos ali em Gênesis 1:2, quando fala da criação do nosso planeta. Mas Hebreus 1 a 3 fala que Cristo esteve presente com Deus Pai na criação do universo.
Hebreus 1 a 3 e verso 14 dizem que o Jesus encarnado primeiramente era divino. E Ageu capítulo 2 verso 8 diz que Deus é o dono, não apenas do universo, mas também da prata e do ouro, ou seja, até mesmo dos recursos naturais e financeiros, Deus é dono. Por que é importante você compreender isso? É importante para você perceber que Cristo, para poder pagar a dívida que você e eu tínhamos para com a lei de Deus, e para impedir que nós sofrêssemos, a humanidade sofresse para sempre, Cristo deixou de lado a sua glória, a sua riqueza, para ter uma vida de pobreza, a fim de nos salvar e nos dar exemplos. Veja o que diz esse texto de 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Esse texto é muito importante para você entender o que Cristo fez por você e de que maneira nós já podemos aqui, nessa primeira parte, entendermos algo em relação ao sofrimento quando olhamos para a cruz de Cristo. 2 Coríntios 8, 9 diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Olha que texto espetacular. Cristo, sendo rico em todos os sentidos, né, em vida, em glória, prata, ouro e tudo, ele se tornou pobre para que por meio da pobreza dele, do sofrimento dele, nos tornássemos ricos em salvação. Então você já começa a perceber que não é somente você e eu que sofremos. A própria divindade sofre e sofreu quando o mal passou a existir e, consequentemente, o sofrimento. Para você ter uma ideia, até discriminação Jesus sofreu. Veja o que diz João capítulo 1, versículo 46. E Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: vem e vê. Filipe havia falado para Natanael, que depois veio a se tornar um dos seguidores de Cristo, que ele encontrou o Messias e que o Messias estava em Nazaré. E ele fez uma observação: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, Cristo ele era inclusive discriminado por ele viver em Nazaré. E por quê? Nazaré era uma cidade muito bem desconhecida. E segundo alguns comentaristas, era um lugar ímpio. Porém, apesar de ser um lugar com impiedade, por ser um lugar muito pequeno, ali foi um ambiente interessante para Cristo viver, porque Cristo esteve livre da influência dos rabinos e da cultura greco-romana, que já estava ali contaminando o judaísmo. Tanto que, em Mateus 4,15, você lê uma expressão, a Galileia dos gentios, ou seja, a Galileia, onde estava essa cidadezinha chamada Nazaré, era totalmente tomada pela filosofia greco-romana. Então Cristo recebeu discriminação por ser de Nazaré, mas Deus, na sua sabedoria, permitiu que Cristo fosse criado naquela região para ele ficar livre de certas influências. Agora você pare para analisar uma coisa. De acordo com Hebreus 4, 14 a 16 e Hebreus 7, 25 e 26, entre outros textos, Cristo ele era santo, inculpável e sem mácula. Você imagine a tortura emocional e psicológica para Cristo ao ele contrastar a pureza e a impecabilidade dele com as pessoas da cidade onde ele morava. Não foi fácil. Imagine você morar
num lugar que você odeia. Não tem como você ser plenamente feliz num lugar desses. Isso é só uma comparação, porque Cristo não odeia o mundo. Agora imagine que Cristo odeia o mal, é o pecado. Agora imagine você, Cristo, com toda a sua pureza, com toda a sua perfeição, ele ter que viver no meio de pessoas imperfeitas e ímpias em vários casos. Então, para isso, Cristo realmente, por isso Cristo sofreu muito, né? Desde que era criança. Ao Cristo, com a sua pureza, ver a maldade e a impureza, né, e a desgraça que há no mundo, Cristo realmente passou por uma tortura emocional e espiritual muito grande. Além de Cristo ter tido uma vida simples, com privações materiais, ele deixou a sua riqueza, se fez pobre, para que por meio da pobreza dele nos tornássemos ricos para com Deus em salvação. Tá? Cristo também foi desprezado e rejeitado. Não tinha lógica em um ser tão puro, tão amoroso, tão sábio ser desprezado. Mas o que acontece? Quando aquilo que é bom entra em contato com aquilo que é mal, aquilo que é mal pode vir a se tornar bom ou a se tornar mais endurecido ainda, ou pior ainda, porque há pessoas que têm um coração de pedra, como o faraó no Egito. Quando Cristo, o sol da justiça, entra em contato com essas pessoas de coração de barro, elas ficam mais endurecidas ainda. O barro do coração, diríamos assim, endurece. E elas se tornam mais ímpias, mais rebeldes contra Deus. Foi isso que aconteceu em relação a Cristo. Quanto mais as pessoas ímpias contrastavam o próprio caráter delas com o puro caráter de Cristo, muitas delas ficavam endurecidas como barro, assim como o coração de Faraó. Mas outras pessoas tinham o coração como o de cera. Quando entrava em contato com Cristo, o sol da justiça, o coração derretia-se para Jesus. Mas infelizmente, o caso é que na grande maioria das vezes, a pureza de Cristo, a bondade dele, o caráter dele, o amor dele incomodava quem não era amoroso, quem era mau e quem era ímpio. E aqui a Bíblia nos mostra que a segunda pessoa da divindade não veio neste mundo para ter uma vida de conforto, mas a segunda pessoa da divindade teve uma vida de muito sofrimento, desprezo, rejeição. Isso nos deve levar a pensarmos o seguinte: que se foi impossível o puro e perfeito Jesus, sem ter pecado, se foi impossível este ser sofrer, como que vai ser impossível você e eu, pecadores, sofrermos? Então isso deve nos dar, primeiramente, uma noção mais realística da vida. Né? Deus não prometeu nos livrar dos sofrimentos, até porque o próprio imaculado Jesus não foi livre dos sofrimentos. Agora, você vai ver que graças ao sofrimento de Cristo, graças às promessas de Deus, nós podemos, sim, lidar com o sofrimento de forma saudável, sem com isso desacreditarmos na existência de Deus. Ok? Isaías 53, 2-7, falando de Cristo, esse contexto messiânico, né, que profetiza a vinda do Messias aí com cerca de 700 anos antes dele vir, diz assim, ó: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo qual pudéssemos ser cativados. Ele não veio com a sua glória divina, veio como um ser humano normal, como os outros, óbvio, no aspecto físico, porém no aspecto mental interno, Cristo era infinitamente superior. Pelo contrário, Isaías 53, 3, foi desprezado e rejeitado pelos homens,
Viveu como homem de dores e experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas de fato ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, verso 6, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahweh fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Esse é um texto que descreve muito bem a vida de Cristo. Por ele ter vindo para receber a culpa dos pecados da humanidade, ele sofreu muito. Receber a culpa de algo do qual ele não era culpado. Mas era apenas desta forma, meu amigo internauta, que Deus teria um argumento legal para mostrar que ele é amor e justo ao mesmo tempo. Quando Cristo recebe nele as consequências do pecado da humanidade e experimenta na cruz a morte, a segunda morte no nosso lugar, Cristo com isso dá à divindade um direito legal de perdoar a todo aquele que pela fé se apropria dessa justiça de Cristo. Deus não poderia simplesmente passar a mão sobre o pecado, porque aí a sua lei seria vista no universo como algo com pouca autoridade. Mas Deus também não podia deixar os seus filhos morrerem em consequência do pecado, porque Deus é amor. Então, na cruz de Cristo, você já consegue perceber que o universo entende melhor, não é? a importância de o amor de Deus e sua justiça andarem de mãos dadas. E isso também já está nos ensinando algo a respeito. Não é? E Cristo, queridos, ele sofria tanta rejeição que quando você lê Mateus 12:14, os líderes religiosos planejaram até mesmo matá-lo. Então isso aqui não era brincadeira. O que Cristo enfrentou por você e por mim deve nos levar a refletir o seguinte: se ele sofreu, eu não tenho como não sofrer. Mas se ele venceu, eu tenho como vencer também. Porque de acordo com Romanos 8:31, e aqui é importante que enquanto você analisa a teologia da cruz para entender melhor a origem do mal e do sofrimento, é importante também que você se apegue às promessas de Deus. E uma delas é a de Romanos 8:31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Então você tem que ter a certeza de que mesmo que você e eu não tenhamos como não sofrer, nós podemos vencer, porque Cristo venceu por nós. A vitória dele pode ser nossa. E nós também podemos adotar atitudes que amenizem os nossos sofrimentos. Gálatas 6:7 diz: aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então, quanto mais plantarmos boas sementes, colheremos bons frutos. Se plantarmos sementes ruins, colheremos frutos ruins. Então, a
a intensidade do nosso sofrimento depende também das nossas escolhas. Ok? Bom, vamos continuar aqui. Jesus também sofreu, além da rejeição, do desprezo, do preconceito, Jesus sofreu uma profunda dor emocional e física. E isso aconteceu no Jardim do Getsêmani, momentos antes de Cristo ser preso para ser interrogado e depois crucificado. Leia comigo o que está aqui em Marcos 14:34. E compartilhou com eles: minha alma, ou seja, meu ser como um todo, está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Por que no Jardim do Getsêmani Cristo estava extremamente triste até a morte? Porque a morte dele pelo ser humano se aproximava. E porque ele já estava recebendo a culpa de toda a humanidade. Para que ele pudesse morrer pelo ser humano e livrar a humanidade da culpa pela transgressão da lei de Deus. E aí quando você vê no Jardim do Getsêmani o que Cristo enfrentou, isto aqui já seria suficiente para você entender o seguinte: que Cristo sofreu mais do que você, ele sabe o que é sofrer, e que, portanto, ao invés de você ficar destruindo-se por causa do seu sofrimento, olhe para a cruz, veja que ele sofreu mais do que você e que o sofrimento dele proporciona hoje que você possa ser feliz. Se você, pela fé, usufruir da vitória que ele teve. Tá? Vamos aqui ler mais alguns textos sobre Cristo no Getsêmani. Hoje eu estou rouco, queridos, então me perdoem por isso. Eu sei que isso provoca um ruído na comunicação, mas eu não podia deixar de gravar a lição para vocês, tá? Vamos ver algo mais sobre a profundidade desta dor emocional, espiritual e física que Jesus Cristo enfrentou no Jardim do Getsêmani. Vamos ler, e ao mesmo tempo em que nós vamos ver a dor que ele enfrentou, veremos a maneira como ele lidou com essa dor. Isto aqui será fundamental para você e eu aprendermos a viver com alegria, confiança, fé e força nesse mundo de pecado. Então preste muita atenção nesses 3 textos que eu vou ler, porque eles mostram o quanto Cristo sofreu e como ele reagiu diante desse sofrimento. E você tem que aprender com ele. Eu tenho que aprender com ele. Mateus 26, 39. Diz assim: seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Aqui Jesus, ele revela, ele demonstra abatimento, medo. Ele estava com medo da morte, algo mais do que natural, tanto para um ser humano quanto para um ser divino humano. Imagine, né? Só que ao mesmo tempo que ele estava abatido, ele demonstrou fé e submissão a Deus. Porque ele fala do seu abatimento, pede para Deus Pai, se possível, passar aquele cálice de sofrimento dele, e Cristo poderia desistir, voltar para o céu e deixar que a raça humana se extinguisse. Mas ele disse assim, ó: porém, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Ou seja, Cristo estava abatido, porém com fé. Com fé suficiente para orar. Olha que ensinamento para você. Não é errado você estar abatido, triste,
Isso faz parte, infelizmente, do mundo de pecado, e sentimentos foram feitos para serem sentidos. Agora você pode reagir como Cristo. Quando estiver abatido, com medo, tenha fé e ore mesmo sem vontade. Porque um poder extraordinário de Deus lhe aguarda ao você pedir este poder e oração. Outra coisa que podemos aprender sobre este evento de Jesus no Getsêmani, o tipo de sofrimento que ele inventou e como ele reagiu, e como nós podemos reagir, encontramos aqui em Marcos 14, 33 a 36. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Aqui Cristo demonstra temor e profunda angústia. Mas mesmo assim, ele estava disposto a se submeter à vontade de Deus. E ele também aqui queria a companhia dos seus discípulos. Então, quando você estiver em sofrimento e sentir vontade de ter a companhia das pessoas que você ama, isso vai fazer bem para você. Tá? E em Lucas 22 vemos a maior evidência do sofrimento psicológico, da pressão espiritual, emocional e física que Jesus sofreu no Getsêmani, quando todos os pecados da humanidade estavam sendo jogados sobre ele, quando a ira de Deus sobre o pecado estava sendo jogada sobre ele, para ele ser o nosso substituto. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E em grande agonia, orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue sobre a terra. Isso aqui, queridos, que Cristo passou, se chama hemaditrose. O que é hemaditrose? Quando a pessoa está em casos extremos de angústia ou severas alterações emocionais, a pessoa passa a ter, a suar gotas de sangue. Tá? Então isso aqui foi uma coisa assim, do ponto de vista humano, algo extremamente violento. Quando ocorre a hemaditrose, né, o suor e o sangue ficam misturados, porque há rompimentos de pequenos vasos sanguíneos. Então, para Cristo chegar a este ponto, o sofrimento dele foi uma coisa assim intensa demais, que nós não podemos nem imaginar. E por que ele experimentou isso? Porque Deus, em sua essência, é amor. E ele não poderia, em hipótese alguma, ter criado seres que não fossem livres para amá-lo. Então ele experimentou tudo isso. Ele assumiu todas as consequências do pecado, pelo tamanho amor que ele tem pelo ser humano e pelo respeito que ele tem com a liberdade de escolha que ele dá a todas as suas criaturas. Então isso é importante você ter em mente para compreender essa questão do mal, né? Jesus aqui, ele estava suportando toda a ira divina sobre o pecado, para que por meio da justiça dele, que sofreu sem merecer, nós pudéssemos ser justificados. Quero ler para você uma citação muito interessante que se encontra no livro O Desejado de Todas as Nações, página 686.
Nesse momento, Cristo estava em uma situação diferente daquela em que sempre estivera. Seus sofrimentos podem ser mais bem descritos pelas palavras do profeta: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 13, verso 7. Como substituto e fiador do pecador, Cristo estava sofrendo debaixo da justiça divina. Viu o que significa justiça. Até então, tinha sido como um intercessor por outros. Agora, desejava muito alguém que intercedesse por ele. Então, queridos, se há alguém que sofreu, este alguém foi Jesus. E ao você olhar para os sofrimentos dele, você vai aprender algumas coisas. Primeiro, que o seu sofrimento e o meu não chegam nem perto do que foi o sofrimento dele. Por isso, é natural ficarmos tristes e abatidos durante o sofrimento, mas não devemos nos vitimizarmos. E terceiro, nós aprendemos que se Cristo sofreu, sendo ele puro, imaculado, santo, nós também sofreremos. Mas eu também destaco para você que a cruz nos revela que as promessas de Deus estão à nossa disposição para nós podermos lidar com o sofrimento. Quando Jesus foi crucificado, ele experimentou algo que apenas o ímpio vai experimentar quando ocorrer o juízo final. A sensação da eterna separação de Deus. Isto é algo terrível. Quando Cristo recebe os pecados da humanidade, para ele ser castigado por esses pecados no lugar da humanidade e poder dar vida eterna e justificar aqueles que tivessem fé nele, Cristo, ao receber todos esses pecados, ele sentiu a eterna separação que o pecado causa entre o ser humano e Deus. É por isso que Isaías 59:2 diz, não é, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O ponto máximo do sofrimento de Cristo é revelado aqui em Mateus 27, 45 e 46. Então, profundas trevas caíram sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Ou seja, o planeta, o sol, né, estavam sentindo a falta do Criador deles. Jesus estava padecendo. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso significa, né, em aramaico, meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, os pecados da humanidade, ao serem jogados sobre Jesus, causaram uma separação tão grande entre ele e o Pai que ele temia nunca mais estar na presença do Pai. Então isso aqui foi uma coisa muito séria que Cristo experimentou. Ele experimenta a sensação que os ímpios vão experimentar por rejeitarem o gracioso convite de Deus para a salvação deles. Agora, para finalizar, vamos ver sobre o sofrimento pelo qual os seguidores de Cristo passam e passarão. Enquanto nós estivermos, querido internauta, neste mundo, nós vamos sofrer. Porque nós estamos em um mundo de pecado e porque a natureza pecaminosa está dentro de nós. Mas até aqui você já deveria ter concluído o seguinte, que se o inocente Jesus sofreu por nós, como que nós que somos culpados não vamos sofrer, ainda mais em um mundo corrompido como esse? O pecado é tão terrível que ele faz, inclusive, com que os inocentes sofram.
Mas ao invés de nos vitimizarmos e assim nos abatermos mais ainda, e até podermos desenvolver aí uma depressão, um transtorno emocional, vamos nos apegarmos às promessas de Deus e lidarmos com o sofrimento de forma bíblica e saudável. Vamos ler alguns textos para você entender que mesmo Deus não livrando você ou de alguns sofrimentos, Ele está conosco nesses momentos para nos fortalecer e nos ajudar a crescermos. João 16:33 diz: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Cristo não prometeu que você e eu não sofreríamos, mas Ele prometeu que se nós tivermos fé e coragem, nós vamos vencer o mundo assim como Ele venceu. Então esse é um primeiro texto que eu gostaria que você lesse e refletisse. Outro texto, Atos 14:22. Renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando: é necessário que, em meio a muitas aflições, ingressemos no reino de Deus. É a realidade do mundo no qual nos encontramos. Nós ingressaremos no reino de Deus em meio a aflições, porque nós lutamos, queridos, contra o poder das trevas, contra aqueles seres humanos que decidiram seguir o poder das trevas. Então, a entrada no reino de Deus não será uma coisa simples. Passaremos por momentos de angústia, de tribulação, mas o mais importante é que ingressaremos no reino de Deus. Você tem que olhar com essa perspectiva, tá? Outro texto, Filipenses 1:29. Porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Quando nós sofremos por Cristo, ou seja, sofremos por fazermos aquilo que é bom e correto, é uma graça, é uma honra sofrer por Cristo. Você tem que encarar desta forma. Né? Se você é perseguido ou perseguida por ser um cristão e sofre por isso, considere isso uma honra. Você está desagradando ao diabo e ao poder das trevas e está agradando a Deus. Outro texto, 1 Pedro 3:14. Eu disse que nós leríamos vários textos e aqui estamos finalizando. Quero deixar vários textos para você. Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis porquanto por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Então o apóstolo Pedro diz aqui que aquele que quiser viver em justiça, fazer o que é certo, ele vai sofrer. Porque ele vai entrar em conflito, ou melhor, aqueles que não querem viver como Deus quer, eles vão entrar em conflito com você. Isso é algo natural nesse mundo de pecado. Só que o conselho bíblico é: não vos atemorizeis por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis, porque o Deus que está conosco é infinitamente mais poderoso do que aqueles que estão contra. Você tem que reforçar esta crença na sua mente. E outro texto, 1 Pedro 2:20. Porquanto que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis praticado mal? Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Veja, Deus não quer que nós soframos. Mas se tiver que sofrer, diz Pedro, em 1 Pedro 2:20, não sofra por fazer o mal. Sofra por fazer o bem. E aí você terá louvor diante de Deus.
E outros textos, queridos, muito importantes, que mostram que Deus prometeu estar conosco durante o sofrimento e nos dar paz e forças para encará-lo. Eu vou ler aqui um desses textos e os demais eu deixarei na descrição do vídeo para nós não nos estendermos muito. Eu tenho aqui selecionados mais 8 textos. Então eu vou ler mais um, finalizamos a lição e os demais textos eu deixo na descrição do vídeo, tudo bem? Nós vamos finalizar com o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Primeiramente, esse texto diz que nós andaremos pelo vale da sombra da morte. Que é possível isso acontecer. Porém, mesmo andando no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus não prometeu nos livrar do vale da sombra da morte, mas prometeu estar conosco no vale da sombra da morte para nos proteger, nos dar forças a fim de sairmos dessa situação. Então, quando você sofrer, lembre-se que ninguém sofreu mais do que Jesus. Quando estudar sobre o sacrifício de Cristo, lembre que o pecado foi tão levado a sério por Deus que ele assumiu a culpa de todos os seres humanos para que por meio da sua riqueza, da sua pobreza, de 2 Coríntios 8:9, nos tornássemos ricos para com Deus em salvação. E lembre-se, se a segunda pessoa da divindade sofreu em consequência do pecado, da escolha errada, do exercício errado do livre-arbítrio de suas criaturas, especialmente Lúcifer, um anjo querubim, né? Se o Criador sofreu as consequências disso, a forma como ele encarou essas dificuldades tem muito a nos ensinar sobre a forma como devemos lidar e nos portarmos diante do sofrimento. E ao você olhar para a cruz, você consegue entender que Deus não é o originador do mal, mas ele elabora um plano para solucionar este problema, sofrendo as consequências do mal nele mesmo para que nós viéssemos a não ter mais essas consequências na eternidade. A cruz de Cristo ajuda você a perceber que há um conflito cósmico entre o bem e o mal. Como diz Paulo em Efésios 6:17, a nossa luta não é contra a carne, 6:12, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é contra seres humanos, mas contra os principados e potestades espirituais do mal. Então estude a vida de Cristo, o sofrimento dele, estude sobre o ministério sumo sacerdotal dele no santuário celestial, que ensina que além de intercessor ele é juiz, e você vai perceber que você terá muito mais lógica para interpretar a questão do sofrimento. Como eu disse antes, não teremos todas as respostas, mas teremos as melhores respostas, as respostas mais embasadas, não só teologicamente, mas que mais satisfazem a nossa razão do ponto de vista filosófico. Eu espero que os sofrimentos de Cristo ensinem a você e a mim a lidarmos com os nossos sofrimentos e a nos apegarmos às promessas de Deus e que Ele estará conosco mesmo em meio ao vale da sombra da morte para nos proteger ali. Eu quero convidar você a não deixar de estudar a lição do próximo trimestre. Veja que lição preciosa. Vida, morte e eternidade. Esta lição foi preparada pelo Dr. Alberto Ronald Tim, um dos grandes teólogos que nós temos na Igreja Mundial. E eu tive o privilégio de ser orientado por ele no meu trabalho de mestrado e aprendi muito com este servo de Deus. E ele aqui nesta lição vai nos mostrar que a doutrina da imortalidade natural da alma não está em harmonia com a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Eu sei que muitos internautas vão questionar,
mas questione, isso faz parte da aprendizagem e do debate saudável. Então eu gostaria que você tivesse essa lição. Nessa lição vamos estudar inclusive textos difíceis de interpretação que podem sugerir a doutrina da imortalidade da alma, mas que quando nos analisamos contextualmente, não ensinam isso. Você aqui vai entender que a visão bíblica da natureza humana é holística, ou seja, integral. E que não há como separar os aspectos da natureza humana sem que o ser humano deixe de existir. Então uma lição muito bem escrita, muito bem preparada, muito bem argumentada biblicamente para você entender de uma vez por todas o que acontece com o ser humano depois da morte. Aqui do vídeo eu vou deixar ali a descrição, na descrição o link, para quem quiser comprar esta lição e acompanhar o nosso estudo aqui do próximo trimestre, e também o link da própria editora, Casa Publicadora Brasileira, para aqueles que querem ter acesso ao material em arquivo PDF. Tá bom? Foi uma honra, uma alegria ter participado com você desse trimestre em que estudamos sobre as provações. Que Papai do Céu abençoe a você, que Ele lhe dê forças e muita fé e coragem para enfrentar os problemas da vida, sabendo que problemas piores do que os nossos Jesus enfrentou, para que por meio dos problemas dele, tivéssemos forças e capacidade para resolvermos os nossos problemas com a ajuda de Deus. Que você tenha uma semana muito feliz, muito obrigado e até o nosso próximo estudo. Não saia deste vídeo, não saia do meu canal sem se inscrever, se você não for inscrito, e sem ativar o sininho das notificações, se você ainda não ativou. É muito importante isso, porque quando você se inscreve e ativa o sininho das notificações, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e ele vai espalhar para mais pessoas. Então, já que eu fiz esse estudo com muito carinho para ajudar você, faça algo por mim também, tá? Curta, se inscreva, compartilhe. Isso será muito, muito importante para o trabalho, né, que eu pretendo fazer, que é levar este conteúdo para o maior número possível de pessoas. Você estará sendo o meu parceiro, a minha parceira evangelística, ao você se inscrever, ativar o sininho das notificações, curtir o vídeo. E um último recado, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para quem quiser fazer parte do meu Clube do Livro. Eu criei um Clube do Livro em que eu vou ler um livro por mês com os meus alunos, vou dar uma aula sobre aquele livro e vou dar dicas de leitura para que você aprenda a extrair o melhor que há num livro e aplicá-lo para a sua vida. E eu vou usar uma metodologia, o chamado ciclo de Kolbe, que era um pedagogo. No ciclo de Kolbe, há uma estratégia, há uma metodologia para adultos aprenderem. E eu vou utilizar essa metodologia. Então, se você quiser fazer parte deste clube do livro, que é um clube de conhecimento, eu convido você a acessar o link, conhecer sobre o Clube do Livro, você se inscreve. Vai ser uma honra para mim ter você neste grupo seleto de alunos que querem desenvolver o hábito da leitura ou aperfeiçoar o hábito que já tem.